Olá, aqui é a missionária Johanna Coelho, trazendo a vocês mais uma palavra e oração do dia. Hoje são exatamente dia 13 de maio de 2021 e o tema da palavra hoje é Mateus 8:22, a missão principal. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. As palavras eram atraídas para Jesus por causa da sua unção e por ele ser o Filho de Deus. Surgia gente de todos os lados, até os estrangeiros que adoravam o que não conheciam. Ao verem ao Mestre, logo se convertiam e o seguiam. Esse fenômeno ocorre onde o Evangelho é pregado ainda hoje, pois a unção da nova aliança é igual à que repousa sobre os Messias. Apesar de sermos imperfeitos, o Senhor faz a obra. O Redentor sabia que toda pessoa que se aproximava dele era encaminhada pelo Pai, e ele próprio falou a este respeito. Jó 6,44. Ninguém vai por mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus usava o poder que lhe fora dado em quem lhe era encaminhado pelo Pai e o abençoava. Desde que essa pessoa cresce que ele podia realizar aquilo. O método de Cristo operar é o mesmo atualmente. Mateus 9:6. Se observarmos bem, veremos que entre aqueles que Cristo escolhia como apóstolos, não havia um que o tivesse procurado. Na verdade, o Pai os conduzia. Eles não iam até Jesus por necessidade ou interesse, e sim segundo a geração e a direção celestial. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, clamou assim aos seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Lucas 6, 12 e 13. Quando Jesus dizia que alguém faria parte do seu grupo de discípulos, a escolha não era aleatória, mas seguia a direção do Pai Celestial. Isso era tão sério que o mestre passava a noite em oração. Nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Jó 17:12 diz: estando eu com eles no mundo, guardai-vos o teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para quem a Escritura se cumprisse. O profeta Samuel quase fracassou ao ver Eliabe, o primogênito de Jessé. Porém, o Senhor o ajudou, dizendo, 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê um homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Sem a essência divina, cometeremos erros maiores. Temos de velar pela obra, por isso é melhor dedicar parte do tempo à oração do que trabalhar excessivamente e escolher mal. Não podemos ir aonde Deus não desautorizou, nem escolher os que Ele não nos deu. É necessário viver aos pés dele, para que o diabo não interfira em nossa missão. Uma pessoa não enviada pelo Senhor causará muito males à obra divina. É errado fazer alguém querer integrar o ministério, mostrando-lhe vantagens inexistentes na palavra. Deste modo, você estará formando um péssimo ministro do Evangelho. Os chamados têm que ser provados, e caso se mostrem fiéis, poderão ser usados. Isso ocorreu com Eliseu antes de Elias ser levado aos céus. Eliseu não tirou os olhos do profeta, e, ao pegar a capa dele,
todos o reconheceram como sucessor do seu mestre. Jamais interfira no agir de Deus. Com amor em Cristo, vamos orar? Pai fiel, a nossa responsabilidade é maior do que pensávamos. Portanto, devemos viver aos teus pés e andar nos teus caminhos eternos. Com temor e tremor, não te serviremos durante as nossas trajetórias na terra. Como são preciosos os teus conselhos, mas as nossas decisões podem atrapalhar o teu plano. Não queremos dar prejuízo ao teu reino, e sim colaborar da maneira como tens conduzido, que os nossos olhos só vejam o que tu nos mostraste. Suplicamos por ajuda. Pelo aspecto humano, a palavra que o protesto discípulo recebeu forte, deixando sem ação. Se aceitasse o que tu dissesses, Pai, os familiares dele não o perdoariam. E se não concordasse, nunca seria teu discípulo. Deus, capacita-nos para te obedecer e te amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, se Deus me permitir e me guiar, amanhã estarei de volta com mais uma palavra e oração do dia. Amém? Compartilhe esse vídeo. Talvez agora, nesse exato momento, alguém esteja precisando ouvir uma palavra de Deus.